Hoje, o senhor Paulo Elias é o culpado de deixar as lombrigas cobiçadas. Não só nossa, como também dos nossos ouvintes. Bom dia, Paulo! E aí, bom dia. Tudo bem, ouvinte? Tudo bem, Tony? Olha, assim, eu preciso falar que eu trouxe 2 chás importados para vocês. Mas, o que aconteceu? O ouvinte que tá na companhia... Eu cheguei aqui e tava na área de café o Jean Bordini. E ele acabou pegando os 2 sachês, então... Viu? Assim, eu não ia denunciar, a Ana pegou um também. Ela tava de passagem, a Ana. Você tá vendo? E quem deveria... E era um pra você e um pro Tony. E o senhor chegou atrasado hoje, não deu nem pra brigar com os 2 lá. De qualquer forma, ele ia perder o chá. Eu sou o último a ter que reclamar aqui, né? Exatamente. Tá? De qualquer forma, você ia perder o chá, mas eles pegaram. Então eu vou trazer outro. Na próxima eu trago mais chás pra vocês importados. É um chá delicioso. Bom, já que estamos falando de chá, Paulo, temos a temperatura de 17 graus na manhã dessa quarta-feira. Estamos chegando próximo do inverno, já está mudando aquele clima, né? De verão, daquele calor, já chegando aquele período que você fala assim, puxa vida, uma feijoada, uma massa, um caldo, é mais gostoso. Eu acho que hoje você trouxe um resumo das comidas que são mais consumidas no inverno, né? São. A gente brinca que comida é estação, né? Então entra o outono agora, que tá já com cara de inverno pro brasileiro, né? Porque mudou a temperatura. Pra gente mudou a temperatura nessa forma e já virou inverno, né? Mas é outono ainda, vai esfriar mais, né? Vai esfriar mais ainda. Então eu trouxe realmente... Eu acho que da última vez que eu vim aqui, eu tinha um ouvinte que me passou uma mensagem dizendo assim, Paulo, a gente tá falando de Malbec a última vez que eu vim aqui. Exato. E ele perguntou, tem Malbec de outra região bom? Eu falei, tem. Sem ser da Argentina, né? Sem ser da Argentina. E eu trouxe aqui hoje o Malbec da Moldávia, do leste europeu, que é uma delícia. São 24 meses barra de carvalho e tal. Então, pra quem tá nos acompanhando e pediu, depois eu dou um zoom aqui na câmera pro pessoal ver. Se quiser mostrar já aqui pra essa... esse é um Malbec que vem da Moldávia. A Yasmin vai... A Yasmin tá... Carlevana. É um vinhaço, é um vinho que tem muito investimento de produção nele, lá da Carlevana. É um vinho que tem 24 meses de carvalho, então eu convido o ouvinte que está nos ouvindo aí... Se quiser passar um pouquinho mais para aí. O ouvinte que está nos ouvindo... deixa eu fazer um toque retal embaixo nele aqui, para segurar. O ouvinte que está nos ouvindo e que tem quem está pelo YouTube, é isso, né? YouTube, Facebook e tal. Site da rádio. E site da rádio e aplicativo também. E esse é um vinho, então, que não é feito na Argentina, não é feito nas regiões aqui da América Latina, nem. E é um vinho europeu, então um vinho maravilhoso. Então tem opção, sim, inclusive mais em conta do que os famosos. Né? Então eu falei assim, olha, o Malbec caiu no gosto do brasileiro, por quê? Porque a Argentina tá do lado também aqui, né? Então os brasileiros vão muito pra Argentina e acabam, de certa forma, invadindo lá e se apoderando do paladar. Mas, bom, pausa aí que é isso. E também na outra vez, acho que ficou uma perninha, viu, que era a questão da incidência da planta em algumas regiões e tal. E eu esqueci de dizer o seguinte, que conforme a incidência do raio solar na planta, ela vai produzir mais açúcar e no processo de fermentação o vinho fica mais alcoólico, porque a planta, a uva vem com mais açúcar. E quanto mais açúcar na uva, mais alcoólico fica o processo de fermentação, o álcool no vinho, vamos dizer assim, tá bom? Bom, posto isso... Hoje nós vamos falar então de comida de inverno. Só uma dúvida aí, você falou toque o quê? Embaixo aí na garrafa? Melhor você não continuar com esse assunto. Toque retal, é isso? A gente brinca, né? Que é um toque retal, porque a garrafa tem um... fazer uma colonoscopia no vinho aí. Eu vou mostrar aqui pro ouvinte entender. Sim. Não, é interessante, faz parte, né, do... Na verdade, assim, é um encaixe que ele tem no sistema da adega. E aqui é um buraco, na verdade, para ele encaixar no sistema da adega. Então a gente chama de toque retal. Na verdade eu uso, acho que ninguém usa. E vamos lá. Sim, então o que eu trouxe aqui pro ouvinte que está nos acompanhando? Vai mudar o clima agora e a tendência feijoada a gente já tá vendo pra caramba, né? Já. Eu digo assim que a feijoada é o prato do brasileiro, realmente é um... Esfriou, já feijoada. E aí o pessoal pergunta, é só com cerveja e caipirinha? Não, dá para harmonizar com vinho também. E eu vou te dar uma opção que é assim, pro ouvinte que está nos acompanhando, que são os espumantes brasileiros, que faz muito sucesso aqui no Brasil e fora do Brasil também.
Eu trouxe uma espumante maravilhosa para harmonizar a feijoada. Por quê? Espumante. Você fala, Paulo, por que eu vou harmonizar com espumante, no caso, né? Tá aqui essa aqui é uma Santa Augusta, lá de Santa Catarina, uma fábrica que fica no alto da Serra de Santa Catarina. E o que é bacana desse espumante? Ele é uma uva muito premiada lá, que é a Sauvignon Blanc, Brut. Então o vinho é maravilhoso, vai harmonizar bem tua feijoada, porque a feijoada é gorda, ela tem gordura. Então se você pegar um vinho muito amadeirado, ele vai brigar muito com a feijoada. Esse é um vinho, por exemplo, que vai limpar o paladar. Ele vai trazer uma acidez para a feijoada incrível. Então é um vinho que você pode ir tomando e comendo feijoada, e ele vai casar certinho com a limpeza do paladar, com a vontade de comer mais feijoada, com a vontade de tomar mais uma taça. E aí a brincadeira fica bacana. Você dá uma garfada na feijoada, toma uma taça, dá vontade de comer de novo. O engraçado, quando o Tony ele fala de harmonização, você vê que a boca dele enche d'água, né? Então é sinal de que você já tá te remetendo, né? Não, eu não vou dar nenhuma dica que eu não tenha testado, fica tranquilo. Então, diferente dos vinhos que são recomendados para outros tipos de harmonização de sabor, esse não tem aquele descanso no carvalho, esse tipo de... Não, tem também, espumante tem também. Nesse caso aqui não, por quê? Porque essa espumante é bacana, o legal dela é a acidez que ela vai trazer para limpar teu paladar, né? Você pode fazer isso, por exemplo, que nós fazemos também com um vinho que eu tenho lá, que é no Santo Antônio, que é um vinho da região de Vinho Verde, em Portugal. Maravilhoso também, que ele tem umas borbulhas. Então, por que é espumante? Ela tem essa questão do gás, né, da fermentação do gás presente na garrafa, e ela vai ajudar então na limpeza da palativa, né? E no caso do vinho da região de Vinho Verde, também ele produz naturalmente na garrafa. Então, quando você abre, ele tem algum gás, mas não é que ele foi gasificado, é a condição natural do processo dele. Também harmoniza muito bem a feijoada. Então eu tô dizendo assim, não precisa de ser vinho tinto para feijoada, pode ser os vinhos brancos brasileiros, que são ótimos. Esse Santa Augusta é feito aqui no Brasil, é mais barato do que uma importada, por exemplo, e cumpre o papel tão bem ou melhor quanto uma espumante importada. Tá, vou comprar uma espumante francesa, cara, não precisa. O Brasil produz bons espumantes aqui no sul do país que vão fazer bem o serviço. E quem quiser, por exemplo, uma feijoada e gosta de um vinho tinto, por exemplo, sim. Ele pode, por exemplo, tomar um pouco de água com gás para dar aquela limpada? Pode. Ajuda? Ajuda muito a água com gás, né? A gente brinca que assim, a água com gás é um coringa pra gastronomia, porque ela limpa limpa a degustativa e também faz o papel de hidratação, as duas coisas. O vinho tinto, ele harmoniza assim com feijoada, né? Você pode harmonizar com cabernet mais encorpado e tal. A gente tenta fugir um pouco do padrão convencional, que fica só naquele vinho. Por isso que eu tô mostrando pro... Abrindo o leque de outras opções. Exatamente, abrindo o leque para que a gente traga os vinhos brancos brasileiros, que são ótimos, que vão fazer bem esse serviço aí. Perfeito. Tá? Então, para comida de inverno, é isso. E eu trouxe também muita coisa relacionada com massa, porque agora vai entrar o inverno, vai vir muito queijo. O brasileiro consome mais queijo nessa época do ano e mais massa também, que é o que nós temos observado nos últimos anos, né? E eu trouxe aqui, então, algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, massa. Massa, tradicionalmente, nós comemos muito a massa com molho. Molho vermelho ou a bolonhesa com carne moída, né? Que é o tradicionalzão. Acho que desde a época da nossa infância, lá na escola municipal, na escola que nem era municipal, acho que é estadual. E nós íamos pra merenda e servia aquela polentinha com molho bolonhesa, ou aquela massa, macarrãozinho com molho bolonhesa, né? Alho e óleo é válido? Alho e óleo é válido também, lógico, sem dúvida. Uma boa massa, né? Uma boa massa, né? Eu trouxe algumas pra gente ver, pro ouvinte que tá no YouTube acompanhar. E aí... Hoje as massas começaram a criar... vida própria, né? Não, as combinações, exato. Além da carne com o molho, outros tipos de massa. De massa, né? Sim. Eu trouxe aqui pro ouvinte ver, por exemplo. Isso aqui não sei se a gente vai... Dá pra ver bem aqui. Rapaz. Isso aqui é um paqueri. É um estilo de massa que ela é mais... Ela tem um canudão gigantão, né? Como se fosse aquele que põe no cabelo, como é que chama? Que a mulherada põe no cabelo? Bob. Semelha muito o buraco ali no meio, né? Isso aí dá pra rechear? Ou? Dá pra rechear, dá pra fazer sem recheio, é uma delícia essa massa. E aí o molho é criatividade, né? Mas assim, tradicionalmente o pessoal pode colocar uma ricota no meio, mandar pro forno, cobrir com molho vermelho, fica delicioso, molho à base de tomate.
Então essa massa, por exemplo, é uma massa deliciosa. Vou trazer uma que para mim é uma das mais consumidas aqui na Europa. Esse é o... Aqui está de ponta cabeça aqui, ó. Esse é o Riquete, que é uma massa que absorve muito bem o molho. São umas conchinhas. Parece uma conchinha. É uma conchinha. O que acontece? Todo molho que você coloca, né? Aí vai pra conchinha, a hora que você traz a conchinha pra boca, vem com muito molho. Então é uma ótima dica para quem quer. Como se fosse a própria colher ali trazendo... Isso, exato, Tony, é isso mesmo. Então ele traz para dentro da boca o molho. Aí tem um, Marcos, que eu acho que você lembra, que é o bucatini, é um canudinho, bem no meio, ele tem um furinho no meio. Acho que é um tradicional aí, que muita gente conhece, né? Não, mas... O compridinho. Esse é o bucatini. Ele tem o furinho no meio. Ele tem um furinho no meio, é o bucatini. Sim, o Jean até comentou com o Paulo lá nos bastidores, que dá até para tomar o molho com o próprio macarrão. Você sabe que o Ramá tinha no começo, a gente era contra, a gente até hoje não usa canudo de plástico nos restaurantes nossos. A gente usa de metal. Mas antes de metal, a gente usava um acima desse como canudo mesmo. Então o cliente ia lá tomar uma soda, a gente jogava um macarrão na soda dele, por exemplo. Aí o cliente usava, o que é isso? Eu falei, é um macarrão, mas pode puxar que o líquido vem. Esse aqui é bacana, ele é um canudinho, tem não sei se a gente vai conseguir mostrar, ó, ele tem um furinho no meio, né? E ele absorve a massa, fica por dentro dele, daí fica simplesmente fantástico. Só pra quem não tá nos acompanhando em vídeo, né, tá aí no rádio, é o tradicional, né, aquele compridinho, né, como é que chama? O espaguete lá? Não, o espaguete não tem um furinho no meio. Mas ele é comparado ao espaguete, né? Muito. Esse aqui é um número, por número, né, esse é o número 6 do bucatini, então o furinho é bem pequenininho dentro. Podemos dizer que uma agulha passa ali dentro, né? Passa uma agulha aqui. Boa comparação. Então, assim, esse é uma massa que vai absorver bem o molho. Trouxe outras aqui também, ó. Esse é o rigatoni, pouca gente conhece. Mas é uma massa maravilhosa que o rigatoni, para fazer, por exemplo, ele gratinado ao forno. Nós vamos lançar um prato no Santo Antônio agora, final de semana, e nós vamos usar ele aqui, é um rigatoni. Esse rigatoni, ele é bacana porque assim, ele não é igual ao paqueri, que o furo é muito grande, né? Mas ele vai absorver também bem o molho. Vocês viram que não é propaganda de marca, mas é o que nós trabalhamos lá, essa Isso, marca encontra aqui. onde? Lá no Empório Vila Santo Antônio, são todas importadas da Itália, essas massas. São grano duro, a gente sabe que no Brasil tem boas massas, mas a gente acostumou a trabalhar com essas massas que realmente fazem a diferença na mesa. Eu acredito que aí atrás no rótulo também deve ter, né, o tempo de preparo, para saber quanto tempo... Todas. Isso é importante. Vamos falar um pouco do cozimento dessas massas. A massa, Marcos, bem lembrado, você tem que respeitar o tempo que está escrito na embalagem. O ouvinte que está nos acompanhando fala assim, mas eu faço massa, eu deixo lá 20 minutos, o outro eu deixo 15. A dica que eu dou é assim, quando você morder a massa na sua boca e tirar o pedaço que ficou no garfo, você vai olhar para o que ficou com a marca do teu dente, não pode estar branco, que significa que não coziu totalmente. Mas ele não pode estar molengato demais também, ele tem que oferecer uma resistência. Se você passar do ponto, ele também... fica ruim. Fica ruim. Não fica ao dente. Gororoba. Isso. Então tem que respeitar, cada massa é um tempo diferente aqui. Olhando para as caixinhas, ó, uma cozinha em 13, outra cozinha em 10, outra cozinha em 6. Então tem diferença de cozimento. Quanto mais larga a massa, mais tempo de cozimento ela precisa, né? É diferente, por exemplo, vou pegar aqui um bem diferente, que é o capellini. Capellini é uma massa bem fininha, não sei se vai dar pra ver aí, né? Fina, parece um cabelinho... De anjo. Quase um cabelinho de anjo, mas é entre o cabelinho de anjo e um espaguete, chama capellini. Além de uma boa massa pra fazer com um molho, também serve pra fazer um ensopado ali, Trouxe aqui um bem diferente, que é o rosmarino, olha só pra quem quer fazer um caldo. Esse aqui é formato de arroz, é uma massa com formato de arroz, no entanto é uma massa. Então, por exemplo, aqui o capellini, ele cozinha em 4 minutos, o rosmarino em 8 minutos. Cara, você pode fazer um risoto desse cara aqui, fica simplesmente incrível. Então, assim, você troca tradicionalmente o arroz normal por ele. Você pode fazer um caldo, uma sopa, né? Um canja de galinha, substituir no arroz por rosmarino, por exemplo. Feijão. Ou acrescentar um feijão. Essa era a nossa época, né? Rapaz. Um caldinho de feijão com rosmarino. Feijão, nossa, é o famoso feijão com macarrão. Exato. Mas é um feijão com macarrão gourmetizado, né? Vamos dizer assim. Tá certo?
Marquinhos, isso é crueldade, viu? Porque... Tem gente que fica imaginando aqui. A gente chega cedo já aqui, você toma aquele café, mas você fica imaginando as possibilidades de pratos que você pode fazer na cozinha, que você fica aqui... Jesus amado. E outra dica também, pessoal, um bom queijo, né? Ontem eu estive na Fazenda Santa Luzia, aqui em Itapetininga, visitando um projeto maravilhoso, queijos premiadíssimos que a gente vai trazer aqui para o Santo Antônio. Queijo... Já estamos bem avançados para o transporte desses queijos aí. Queijos com 2 anos de maturação, 1 ano de maturação. São queijos que você vai agregar, por exemplo, no prato final. Eu trouxe aqui para o pessoal ter uma ideia da diferença. Esse aqui, por exemplo, é um tipo... grana padana, né? Um gran formaggio com 12 meses de maturação. Então quando você, por exemplo, finaliza uma massa dessa com um queijo desse, ele muda totalmente o sabor do teu prato. Eu sempre brinco que assim, o queijo ele tem que se integrar à massa. Esse é um parmesão? Esse aqui é um grana, é um parmesão com 12 meses de cura. Então ele fica, essa é uma marca aqui italiana, Harn, mas ela já está no Brasil, fabricando aqui em Santa Catarina. Então é um negócio bem bacana para você finalizar teu prato ou incorporar nele. Por exemplo, massa, a gente pode fazer diversos tipos. Eu posso fazer com molho vermelho. Eu trouxe aqui, por exemplo, um da Paganini, que é um tomate cereja. É uma lata de tomate cereja. Vai dar um tchan no teu molho diferente. Uma dica, por exemplo, para quem quer fazer uma massa bacana e não tá afim de cozinhar. Né? O tomatinho cereja aqui em molho. Vem da Itália, é importado. Vai dar um tchan. Aí você usa um queijo desse como finalização. Eu digo que não precisa nem de carne, né? Você pega um paquere, cozinha, rala o queijo, incorpora no molho, puxou, serviu, tá pronto. É uma comida de 15 minutos que fica maravilhosa, assim. O incorporar no molho, você fala de... A hora que tá cozinhando ali o uma molho, técnica. Em vez de jogar o queijo ralado depois do prato pronto. Isso, exatamente. É uma técnica que os italianos usam muito. Vai reduzindo a temperatura final do prato e vai jogando queijo e puxando e movimentando a panela, né? Isso vai incorporando o queijo junto ao molho e fica simplesmente maravilhoso. O pessoal vê muito isso, sabe onde? No famoso carbonara. E ninguém pega o queijo e deixa se sem nada, né? Porque às vezes acontece, você tem queijo lá, enche o prato ali e o último que servir fica sem. Então. Ele acaba... O queijinho em cima é consequência, cada um tem a sua vontade. Uns põem mais, outros põem menos. Isso é a vontade de cada um, né? Tem gente que acha que o queijo é mistura, né? Também. Ele acaba invadindo muito o prato. Então a dica que eu dou é assim: tem alguns vídeos na internet que você pode acompanhar. Mas você vai, a partir do momento que você cozinhou a massa, você vai jogar ela para dentro do molho, né? Vai acrescentar o molho. Numa temperatura um pouco menor, você já pode ir incorporando o queijo ralado nela. Então você imagine que além dela ficar bonita ali, visualmente, integrada ao molho, porque para mim a massa tem que estar integrada ao molho. Esse é o tchan da comida italiana. Você vai jogando queijo, o queijo vai incorporando. Então você imagine aí, você está nos ouvindo, a cremosidade que o queijo vai trazer pro prato. Então, o macarrão bem simples, se a gente pegar a massa bem simples, que é só, por exemplo, uma conchinha da água do cozimento, você tira o macarrão, escorre ele, joga numa panela com... Você falou do alho e óleo, né? Então, experimenta fazer assim da próxima vez que você for fazer. Tira a massa do cozimento, já al dente, certinho, deixa uma panela com o alho já encaminhado, já puxadinho lá no azeite ou na manteiga, joga essa massa em cima, puxa, vem com o queijo ralado, e vai incorporando devagarzinho e vai mexendo. Então você vai ter um alho e óleo que o queijo vai integrar o alho junto com a massa. Fica simplesmente maravilhoso. E aí eu trouxe algumas dicas de vinho. Por exemplo, o pessoal que come muita massa nessa época do ano pede, Paulo, eu trouxe aqui um Chianti, por exemplo, da região da Toscana, que vai simplesmente encaixar que nem uma luva com essas massas aí. O ouvinte que está nos acompanhando pelo vídeo, ele vai ver que tem um selinho aqui em cima, chama DOC-G. Significa que ele é uma denominação de origem geográfica controlada. Para ele vir com esse selo, ele tem que estar na região do Chianti realmente, que é na Toscana, ali na região de Florença, Siena. Então ele vem demarcado solo por GPS, saiu o vinho dali, então ele vem com esse selo. Tem outras dicas também. O pessoal fala assim, molho branco tem que ser com vinho tinto? O pessoal pergunta. Não. Eu trouxe um exemplo aqui que você pode harmonizar. Esse vinho é fantástico, chama Beijão do Alto. É um vinho na região de Beira, Portugal. E a uva chama Síria, essa uva. Ele pode harmonizar uma massa com molho bechamel, que a gente chama.
famoso molho branco, que é a base de leite, farinha, esse molho. Você vai incorporando a farinha junto com a manteiga, depois coloca o leite, mexe. O requeijãozinho vai bem ou não? Tem gente que põe, e esse vinho vai harmonizar, putz, vai ficar muito bom. Essa é a dica. É uma região que encaixa perfeito. Você vê um vinho branco harmonizando com massa. Então é meio lenda esse negócio que você pode, que você deve somente vinho tinto com massa. Exemplo, o pessoal fala assim, e a massa carbonara? Eu vou fazer, por exemplo, um macarrão à carbonara, que é com ovos e queijo. Você pode harmonizar com vinho tinto. Eu trouxe uma uva Tempranillo, por exemplo, aqui, uma uva espanhola, que vai muito bem na Espanha. Esse vinho é espanhol, é o Calabuche, que a gente vende lá também. Mas uma dica é não ir pro tinto, e sim você harmonizar com vinho branco. Essa é uma uva italiana chamada Pinot Grigio, que dá muito bem aqui na América do Sul. Esse é italiano mesmo, a Lanave é um Pinot Grigio italiano. Mas se você harmonizar esse vinho aqui com o carbonara, vai mudar totalmente a paleta do Sativa. Eu acho magnífico, cara, os rótulos dos vinhos, né? Eu acho que eu gosto até mais que o próprio vinho, rapaz. Tem cada criação, né, meu? Não, o vinho é melhor, o vinho é melhor que o rótulo, pode ter certeza disso. Sim, com certeza. Então, essa ideia de que você precisa ser vinho tinto sempre tá errado. A gente não trabalha assim, a gente trabalha descobrindo coisas que se encaixam de forma diferente, para abrir um pouco a mente de quem bebe o vinho, né? O vinho não pode ser só aquilo sempre, né? Paulo, já que você passou várias dicas nessa quarta-feira, o Santo Antônio ou o Ramá vão estar com algo de saboroso também nessa temporada de inverno que está se iniciando ainda? Só pro ouvinte ter uma ideia, a gente vai começar agora no Ramá nesse sábado, se eu não me engano é 26, né? 27? 27 sábado agora, nós estreamos a temporada de fundi do Ramá. Então, assim, é um restaurante que a gente já trabalha mais de 5 anos com fundi, tem umas panelas especiais, a gente vem com uma mistura especial de fundi, com queijo emmental e gruyère, com um pouquinho de vinho tinto nessa massa. A gente vai oferecer o fundi que você pode cozinhar a carne crua no vinho tinto na mesa. Essa é uma temporada de fundi maravilhosa que eu recomendo a todos irem experimentar. Você que brinca, quem está nos ouvindo que brinca de fazer fundi em casa, vai lá e investiga como a gente faz o nosso. É maravilhoso, assim, eu recomendo muito, 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 muito. Sou suspeito para falar. A gente vai trabalhar com os pães também muito selecionados, com um parceiro nosso lá da Caipira, né? Em Piracicaba também, que ele vai nos ajudar muito, ele desenvolver um pão próprio pra gente fazer isso aí, maravilhoso. A dica que eu dou também no Santo Antônio, a gente já tá com o rigatone ao forno lá, que a gente faz um molho branco para poder gratinar ele, e vai estar disponível nos nossos restaurantes à noite. E tudo que eu mostrei para vocês aqui, essas massas da Divela, esses vinhos aqui, um abraço pro Brandão do Beijão do Alto, que nos ajudou a trazer esse vinho aqui. Tudo isso aqui que vocês viram aqui tá disponível para você tentar fazer em casa, comprando no Santo Antônio. Mas aqui tem negócio, não tô afim de cozinhar, não tô afim de ir pra cozinha. Nós temos os pratos lá. E a gente só usa essas massas importadas no restaurante, isso que é bacana. Vale ressaltar que é um pouco do que você trouxe aqui. Só um pouco, porque não ia caber trazer a loja toda pra cá, né, de massa. Tem muita coisa de massa lá que a gente não conseguiu trazer. Os risotos, por exemplo, que são ótimos, tanto pra comer no restaurante como pra fazer em casa. O porcini, que são os cogumelos importados da Itália, seco. E nós vendemos lá já em medidinha pronta pra você tentar fazer na sua casa. Ou se quiser comer com a gente faz lá também, tá? Então, só reforçando, o Ramá fica na Padre Fabiano, funciona? O Ramá Restaurante funciona de terça a sábado, na rua Padre Fabiano 904, pelo WhatsApp 997840201 ou 34914310. Almoço e janta ou só janta? Só jantar. E o Santo Antônio é almoço sempre, todos os dias, e jantar sextas e sábados. Lembrando que agora na temporada de inverno, o Empório na temporada de inverno é caldo até as 8 da noite, todos os dias, né? Então, a menos no final de semana, que daí nós temos o jantar de sextas e sábados, nós temos o jantar italiano lá. Então, todas essas massas que eu apresentei aqui tá disponível no Italiano do Empório. É um restaurante que, a partir das 7 da noite, ele se torna italiano, com menu especial italiano.
Legal. Tá Show. certo? Show? Já vai preparando. Eu vou trazer, vou ter que trazer. Outras situações de inverno. Né? Não, tem muita coisa. Vou trazer. Não esqueça o nosso chá, hein? Vou ter que trazer mais chá, mais café pra vocês. Falando nisso, daqui a pouco a gente vai trazer um assunto bem bacana, porque hoje é o dia, se eu não me engano, nacional do café. Essa é uma data importante. Também, assim, hoje de manhã eu não tive tempo de me atualizar de efemérides ainda, mas se for realmente uma dica especial, o café brasileiro tem evoluído demais, né? Aqui no sul de Minas. Minas é um berço do café. Lembrando que também Espírito Santo do Pinhal mexe muito bem com o café, né? É lá que tá o principal polo do café brasileiro aqui no estado de São Paulo. Hoje, dia nacional do café. Então, e eu trouxe da última vez um café maravilhoso, que é da Itália também, que é Lavazza, que é muito conhecido, mas vocês de novo não tomaram, porque tem um pessoal que fica ali surrupiando as coisas de vocês. Só fica de plantão ali, só esperando eu chegar. Celular, né? E vocês não vão acreditar, cara. Eu acordei hoje de manhã, fiz o café, fui ver, não tinha nada pra comer, assim, sabe? Geralmente pega um dia antes, mas não tem que sair correndo na manhã e tal. E ontem eu acabei esquecendo e hoje estou praticamente zerado. Então vamos combinar assim, próxima semana que eu vier, que não é semana que vem, na outra, eu vou trazer, então, uma manteiga especial, com um pãozinho especial, só que você chega mais cedo daí, tá? Não, aí sim. Pra você poder tomar um café café comigo. Hoje empacou mesmo lá. Não, mas aí mais cedo do que o normal, tô dizendo. Claro. Tá? Maravilha. Paulo, uma ótima quarta-feira. Até a próxima. Até.